Boa noite, meus amados irmãos. Que bom podermos estar aqui para meditar na palavra de Deus, adorar o nosso bom Pai, juntos com o seu povo, após um dia, para a grande maioria, bem cansativo, né? Alguns vêm direto do trabalho, mas é muito bom a gente vir e renovar as baterias num culto, ouvir a palavra de Deus, orar com o povo de Deus. Então isso nos anima muito e acaba que fortalece também a nossa alma, o nosso corpo. Então sempre aconselho vocês a virem no culto na quarta. Faz muito bem a nós. Hoje nós vamos continuar falando um pouco sobre o ânimo escatológico, que a gente tem estudado em algumas quartas. E eu queria que vocês abrissem lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje a gente vai tentar avançar um pouco mais. Vamos ler do verso 1 ao verso 11. Amém? Todos encontraram? Valeu, Fabinho. Vamos lá. Verso 1 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Somente até aqui, vamos orar. Deus amado e querido, abençoa nossas vidas nesse momento. Fala aos nossos corações, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações, que elas possam dar significado à nossa vida, que elas possam mudar os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração, todo o nosso ser, tudo que nós pensamos, possamos levar cativo até o Senhor, submetendo a Tua palavra. E são em momentos como esse que nós aguardamos que o Teu Santo Espírito fale, aplique a Tua palavra e transforme nossas vidas. Em nome de Cristo eu te oro. Amém. Amém, meus amados irmãos. Aparentemente, Paulo acreditava que os tessalonicenses estavam cientes das características mais importantes do dia do Senhor. A gente já estudou sobre o dia do Senhor, vimos alguns textos, tinham muito mais textos sobre esse dia, mas nós não vamos perder tempo hoje falando sobre essas características. Mas tudo indica que Paulo acreditava que esses irmãos já sabiam. Por isso ele diz, olha, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva,
pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, e aí ele vai lembrar duas coisas para eles sobre o dia do Senhor. E aí até as coisas que ele lembra, parece que eles já sabiam, mas ele quer dar ênfase a essas coisas sobre o dia do Senhor. Lembra que qual era a confusão aqui? Diante da tribulação que eles estavam vivendo, parecia que o dia do Senhor já tinha chegado. Isso ficou claro, né? Amém? Então Paulo, será que o dia do Senhor chegou? E aí vocês vão lembrar, por que eles ficavam pensando que o dia do Senhor havia chegado? Por causa das tribulações, das perseguições e tudo mais. Porque a característica do dia do Senhor é dia de muito sofrimento, muita angústia, chama-se a angústia de Jacó. Lembra das profecias, né? Porque eu estou vendo os homens com a mão nos quartos, né? Estão com dor de parto? Não, é o dia do Senhor que está chegando. Esse vislumbre de sofrimento, os homens sofrendo, muitos homens morrendo. Lembra daquela profecia que eu citei? Que nesse tempo vão morrer tantas pessoas, tantos homens em especial, que vão ser 7 mulheres para um homem. E elas dizendo, olha, não precisa nos sustentar, a gente se banca e tal, para ver se conseguem casar. Devido à escassez de tantos homens que vão morrer nesse período. Então, o dia do Senhor não é um dia legal assim. E aí a confusão que eles estavam fazendo aqui é porque, nossa, o dia do Senhor já chegou, a gente está sofrendo, então parece que ele chegou. Em 2 Tessalonicenses, essa confusão vai continuar, então a gente vai continuar estudando até chegar a segunda carta, que ele escreve para tratar do mesmo assunto, e lá parece que até eles estavam recebendo cartas, dizendo que o dia do Senhor tinha chegado. Então, algumas pessoas que se passavam até pelos apóstolos, diziam, olha, o dia do Senhor chegou. A gente já está no dia do Senhor. Por isso, esse sofrimento. Isso aqui que a gente está sofrendo é porque o dia do Senhor já chegou. E aí, Paulo vai tentar resolver essa confusão escatológica aqui que estava na mente deles, dizendo, olha, o dia do Senhor não chegou. E eles já tinham conhecimento a respeito disso. Por isso que Paulo vai dizer, vocês estão inteirados com precisão, que o dia do Senhor vai vir, e aí ele fala. Então, eles já sabiam coisas sobre o dia do Senhor. Só que, o que Paulo ensinou para eles, quando comparado com o sofrimento, estava fazendo uma confusão na cabeça deles. Então, tudo indica que a sequência dos eventos escatológicos de Paulo, para eles não passariam pelo dia do Senhor. Por isso, o problema. O dia do Senhor chegou, Paulo. Não chegou. Se eles já esperassem, quando Paulo ensinou para eles, que eles passariam pelo dia do Senhor, e que após passar pelos 7 anos, que é o dia do Senhor, Cristo voltaria, não era para eles estarem perturbados. Era tipo assim, nossa, já estamos no dia do Senhor, vamos marcar o tempo aqui, 7 anos, Cristo volta, né? Termina a grande tribulação e a gente vai ser arrebatado e está tudo de boa. Mas parece que não foi essa a sequência que Paulo ensinou para eles. Por isso a confusão. Por isso a falta de esperança. Por isso era preciso dizer, consolai-vos uns aos outros, animai-vos uns aos outros, tanto no final do capítulo 4, como no final do verso 11, dessa perícope aqui que a gente vai ver hoje. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Então, eles sabiam já sobre o dia do Senhor, e Paulo parece que dá ênfase aqui, ou relembra para eles 2 aspectos do dia do Senhor. Que é que ele vai vir como um ladrão, e o outro aspecto é quando disserem paz e segurança, vai vir repentina destruição. Então, é tipo, as pessoas estão falando paz e segurança, começa então a grande destruição aí que vai vir sobre o mundo inteiro. Uma tribulação que nunca houve e que nunca haverá igual. E se esses dias não fossem abreviados, não ia escapar ninguém. É o que nós chamamos de a grande tribulação, falada pelo próprio Cristo em Mateus capítulo 24 e replicada aqui por Paulo nesse livro, e também falada por Pedro, de acordo com o que eles aprenderam do próprio Cristo.
Então, a primeira característica que ele ressalta aqui é que ele vai vir como um ladrão de noite. Então, isso é falado em Mateus 24, em Apocalipse 3:3 e 16:15, é usada essa expressão. E geralmente essa expressão, ela tem a ideia de passar para o leitor que o ladrão que vem de noite é algo inesperado e ameaçador. É uma surpresa. Não tem como você se preparar para isso. É algo iminente. Então, é tanto assustador como inesperado. Ele vai vir como um ladrão. O dia do Senhor vai ser assim. Vai vir como um ladrão. É como as dores de parto, a outra analogia que ele faz. As dores de parto, elas chegam de maneira repentina. E aí elas vão aumentando até se tornar mais intenso. Eu lembro quando a Raquel começou a sentir as dores do parto, né? Aí o médico disse, você vai marcando o tempo, quando ficar de 10 em 10 minutos, é hora de ir para o hospital. Então as dores vão diminuindo, o tempo vai ficando mais intenso, e aí o dia do Senhor é colocado como isso aqui, ele vai vir como um ladrão, ele é inesperado, é uma surpresa e é meio que ameaçador. Então se torna até assustador. Então, os alvos desse juízo vão perceber que lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão dela. Essa é a promessa do dia do Senhor. Ele diz, vocês estão inteirados com precisão que o dia do Senhor vem. Então, é um evento que ainda virá, vem como um ladrão. Não aconteceu ainda. Fiquem tranquilos, o que vocês estão vivendo não é o dia do Senhor. Esse sofrimento aí, as tribulações que vocês estão vendo, não tem nada a ver com o dia do Senhor. Esse dia do Senhor, ele vem como um ladrão. Então, é um evento futuro. Ele vai vir como um ladrão. E vai apanhar as pessoas de surpresa. Certo? E não vai ter como elas escaparem desse dia. Vai ser algo de fato terrível. Essa é, ou pelo menos deveria ser, a expectativa de todo ímpio. Então, se você é um ímpio, você não é um cristão e está aqui essa noite, você devia viver assim, pensando nesse dia, que vai vir como um ladrão. E aí o texto está dizendo que vai vir como um ladrão, vai ser como a dor de parto, e vai sobrevir uma repentina destruição, e não tem como escapar dela, porque ela vai vir sobre o mundo inteiro. Quem estiver na terra não tem como escapar. Alguns vão dizer, né, que nós seremos livres na tribulação, não da tribulação. É difícil encaixar isso. Porque quem estiver na terra aqui vai perecer tudo isso. Vai ter muito sofrimento. Por isso o povo de Israel que estará aqui, ainda aguardando o Messias, vai ter todo esse desdobramento aí para o povo judeu, as profecias vão apontá-los em grande sofrimento. Vai ser esse dia do Senhor. Um dia de 7 anos, que vai culminar na sua plenitude com o retorno de Jesus Cristo, a sua segunda vinda, que não é a mesma coisa que o arrebatamento da igreja, que foi falado no capítulo 4. Então, Paulo fala do arrebatamento no capítulo 4, e agora ele está falando do dia do Senhor. São dois eventos distintos, tá certo? A grande confusão teológica é em que momento esses eventos acontecem. Então, vou relembrar para vocês quais são as interpretações a respeito disso. Então, uma corrente acredita, que é a nossa, acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. É chamado de pré-tribulacionismo, certo? Outra corrente acredita que a igreja vai ser arrebatada no meio
da grande tribulação. É chamado de mid ou mesotribulacionismo. E outro acredita que a igreja fica mais um pouquinho e é arrebatada quando Deus começar a derramar as taças da ira. Então preste atenção comigo. Essas três posições que eu acabei de citar, elas não acreditam que a igreja vai sofrer a ira de Deus. Por isso, e essa última posição que eu citei é chamada de pré-ira. Então, quando as taças da ira forem derramadas, o problema é que a ira de Deus não se resume só às taças da ira. Todo o sofrimento que vai ser impresso nesse mundo é a ira de Deus. Chegou o dia da ira do Cordeiro de Deus. Corramos para debaixo dos montes e peçamos que eles caiam sobre nós, porque chegou o grande dia da ira deles. E isso é um período de 7 anos, e não só lá no finalzinho. Mas o fato é que essas três correntes teológicas não acreditam que a igreja vai sofrer os danos da ira de Deus que vai vir sobre a terra. O mid, porque ele acredita que vai ser arrebatado no meio, porque vai ter um acordo de paz, Satanás vai fazer um acordo de paz com Israel, e no meio da grande tribulação, esse acordo de paz é quebrado, ele vai sentar no templo e vai exigir ser adorado como Deus, e a Israel não vai aceitar isso, então vai começar uma perseguição contra Israel, e todas as nações vão se voltar contra Israel. E quando todos estiverem reunidos, está lá em Zacarias, todas as nações reunidas para destruir Israel, Jesus volta, e é ali que eles vão olhar para Jesus e vão reconhecê-lo como o Messias, que eles rejeitaram durante todo esse tempo. E a outra posição é a pós-tribulacionista, que acredita que a igreja está aqui, aí Jesus volta, aí ele fica lá nas nuvens, a igreja sobe, encontra ele nas nuvens e desce com ele. E ela tem muitos problemas para explicar em alguns textos, que a gente não vai gastar tempo aqui. Tá? É muito difícil encaixar todos os eventos nessa visão, porque a igreja sobe e já desce. Tá? E aí você tem o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e que momento isso acontece. Enfim, aos poucos eu vou mostrando para vocês, porque senão é muita informação, tá? Então vamos lá. Então, o dia do Senhor, ele vem como esse ladrão, e aí ele vai então ser uma grande catástrofe aqui na terra. E aí os ímpios devem aguardar esse dia. Eles devem viver, na verdade, apavorados com isso. Hoje em dia é porque a igreja ela fala pouco a respeito disso. E até os crentes. Porque tinha uma coisa que os cristãos no passado falavam muito, era que Jesus está voltando, né? Ei, se Jesus vier hoje, o pessoal ia evangelizar e dizer assim, se Jesus vier hoje, tu está pronto? Aí, como assim? Se ele vier agora, tu vai... Aí, quem se convertia, vivia tendo pesadelo, né? Que ia e a família ficava, ou então que ficava. Esses dias um irmão me falou, pastor, sonhei com arrebatamento e eu fiquei, ó. Então se falava muito nesse assunto, né? Dessa volta, tinha essa expectativa. Irmãos, e essa expectativa, Paulo já tinha essa expectativa. Por isso os textos que ele fala sobre o arrebatamento, ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Então ele, dada a palavra de ordem, nós que estamos aqui seremos transformados e tal. Então eles tinham essa expectativa desse retorno de Jesus logo. Eles aguardavam isso. E aí, em meio a essa tribulação, a igreja aqui fica nessa confusão, porque a gente está nessa tribulação. Alguns irmãos morreram, não vão participar do arrebatamento, e Paulo explica isso no capítulo 4, que nós que estamos vivos, de maneira alguma precederemos os que morreram. Eles vão ressuscitar primeiro, e juntos nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Eles estão esperando isso. Então, a igreja primitiva, junto com os apóstolos, aguardavam a vinda iminente de Jesus Cristo para arrebatar a igreja.
eles não aguardavam um período de grande tribulação para só então a igreja ser arrebatada. Não faz sentido. Por isso, essa confusão aqui. Eles dizem, ei, e os irmãos que morreram? Ei, esse sofrimento aqui, cadê o arrebatamento? Como é que vai ser isso? E aí Paulo, então, esclarece isso para eles e esclarece sobre o dia do Senhor também, que eles já sabiam. E aí ele diz, gente, o dia do Senhor vai vir como um ladrão. E aí tem outra coisa que ele fala sobre o dia do Senhor, que é paz e segurança. Quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Quando andarem dizendo paz e segurança. Paz caracteriza sossego interior. E segurança, liberdade diante de qualquer intromissão externa. O que pode ser isso? As pessoas dizendo paz e segurança. Você já pensou nisso, hein, Renan? Como será isso, né? Lembra que eu falei que se o retorno de Cristo é iminente, o arrebatamento é iminente, e o dia do Senhor, a grande tribulação, é iminente, então nenhum é primeiro do que o outro, porque se fosse um marcaria o outro. Então parece que os dois vão ser um evento só. Como alguns acreditam, o arrebatamento da igreja marca o início da grande tribulação, tá certo? E aí, esse paz e segurança aqui, talvez seja uma pista para nós, né? Quando estiverem dizendo paz e segurança, lhe sobrevirá a repentina destruição. Vai vir o dia do Senhor é iniciado. E aí, se acontece no mesmo tempo, então aconteceria também um arrebatamento. No entanto, não é tão simples assim descobrir o que significaria isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, será que esse momento de paz e segurança se refere a algum momento em que a terra vai viver? A gente vai ter um momento em que a terra vai viver um tempo de paz e segurança. Essa paz interior, ou paz de guerra, e essa sensação de segurança, de tranquilidade. Então, quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, está tudo tranquilo, e aí vem a repentina destruição. De fato, não tem nada a ver com o momento em que a terra vai ter isso. Quando nós olhamos para as Escrituras, o único tempo que será assim, um tempo de fato de paz, será o milênio. Exatamente. Você pode ver Ezequiel 34, 25, Deus falando das suas ovelhas, que elas viverão em paz, estarão seguras. Você vai ter a profecia de Jeremias 30, verso 10, falando que Israel vai habitar seguro. Eles não vão mais se preocupar com inimigos. E nós acreditamos que vai existir um momento assim na terra, dessa paz e dessa segurança. Inclusive o anticristo, ele vai tentar imitar isso, fazendo uma aliança de paz que será quebrada. Então ele vai imitar várias coisas na grande tribulação, querendo parecer Deus. Inclusive ele vai sentar no templo, exigindo ser adorado como Deus. E é esse momento em que esse acordo de paz será quebrado. Então, antes da tribulação, é o período que nós estamos vivendo, a terra não estará em paz. E após o início da tribulação, mesmo com a aliança de paz com Israel, a terra não terá paz, porque Deus estará derramando já a sua ira, que vai se tornando mais intenso, e aí a partir da metade ali o negócio vai pegar fogo mesmo. Mas já vai ter muito sofrimento, vai ter peste, vai ter fome, vai ter guerra e tudo mais, nesse período que ele vai estabelecer essa paz aí de 3 anos e meio. Então, é difícil você pensar que vai ser um momento em que a terra vai viver essa paz. Sendo assim, acredita-se que serão falsos mestres ou profetas dizendo ou profetizando um tempo de paz.
Isso aconteceu em Israel. Eles profetizavam paz, paz. Jeremias vai dizer quando não há paz. Certo? Ou pode ser, e aí a maioria dos teólogos acreditam nisso aqui, pode ser uma referência à Pax Romana. O que seria isso? Ou Pax et Secureta. Acho que é assim que pronuncia. Deve ser. Não é em inglês, né? Alguém sabe aí? Então, o que seria isso? É a paz e segurança. Essa Pax Romana, o que era isso? Era uma propaganda que Roma fazia, colocando em moedas, monumentos, inscrições oficiais, né? E outros escritos que promoviam a Pax Romana, que era a ideia para o povo se sentir seguro. De fato, Roma, as estradas eram mais seguras e tal, mas não tinha essa paz que eles pregavam. Mas eles promoviam isso. Então, talvez, quando Paulo fala isso aqui, quando disserem paz e segurança, fica muito fácil para eles entenderem, ali no primeiro século, sobre isso que Roma tentava promover. E aí, quando isso acontecer de fato, as pessoas estiverem dizendo, falando dessa paz e segurança, e aí vai vir a repentina destruição. Então, parece que isso está ligado à sensação de que estamos em paz e seguros, mesmo que a realidade não seja essa. E aí o ser humano, na sua vulnerabilidade, como ele está vivendo, é muito fácil ele fazer isso. Por exemplo, quando o Donald Trump lá assumiu, todo mundo dizia o quê? Agora ele vai parar as guerras, agora ele vai botar moral, agora o mundo vai ficar em paz e tal. E dá essa sensação de alguém que chegou para resolver isso, mas a realidade não é essa, tá? Então é difícil entender que vai ter um momento em que tudo vai ficar em paz e seguro. É mais provável acreditar que vai ter toda essa propaganda aí de paz e segurança para passar para as pessoas essa sensação de que as coisas agora estão em paz e estão seguras, e aí elas vão começar a dizer umas para as outras, sendo enganadas. E aí, quando esse sentimento dominar a humanidade, essa ideia, sobrevirá repentina destruição. Então, o fato é que, quando a sociedade começar a se sentir segura sem Deus, lhe sobrevirá repentina destruição, e de modo nenhum escaparão dela. É isso que esse mundo aguarda. Às vezes as pessoas têm um vislumbre otimista desse mundo, mas o próximo evento nesse mundo, de grande escala, que alguns teólogos vão chamar que vai ser o momento que o relógio de Deus vai ser movido, que é o próximo evento escatológico. Nós estamos na era da graça, e depois vem a grande tribulação, depois o reino milenar e o estado eterno. O próximo evento é esse. Quando disserem paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Vai ser um caos completo. Pessoas morrendo assim, os abutres, os urubus, comendo carne de reis. Vai ser rios de sangue, cabeças por toda a terra. Esse é o cenário do próximo evento que vai acontecer nessa terra. Vai chegar o grande dia da ira deles. Os homens não ficarão impunes, meus irmãos, de forma alguma. Assustador. Mas olha só o que o verso 4 diz para nós. Mas vós, irmãos, percebem a adversativa? Mas vós, irmãos. Veja comigo. Verso 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Segunda pessoa do plural, se referindo aos irmãos. Mas vós, irmãos,
Agora olha só, terceira pessoa do plural. Quando andarem dizendo, não são mais os irmãos. Quando andarem dizendo, paz e segurança, lhes, não são os irmãos, lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar à luz. E de nenhum modo, novamente, terceira pessoa do plural, escaparão. Eles escaparão. E aí volta agora no verso 4 para a segunda pessoa do plural. Mas vós, irmãos, são dois públicos aqui claramente. Não é a mesma coisa para todo mundo. Mas vós, irmãos, uma leitura simples, você percebe, ele está dizendo, a grande tribulação, o dia do Senhor vai ser assim. Quando eles estiverem dizendo isso aqui, vai vir sobre eles repentina destruição. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Uma leitura simples, sem explicação, fica claro que ele está dizendo isso aqui é para eles, para os ímpios, não para vocês. E se você continua a leitura, isso fica cada vez mais claro. Só uma leitura simples, e aí eu nem vou me ater às explicações minuciosas do texto. Ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. É tipo assim, eu acho que eu já estou na tribulação. Não está não, o dia do Senhor não é isso aí não. O dia do Senhor é assim, assim. As pessoas vão ser pegas de surpresa, vocês não estão nas trevas como eles. Essa repentina destruição não virá sobre vocês. Alguns vão dizer, não, é que para os ímpios vai ser como um ladrão, vai ser iminente, vai ser, eles não estão esperando. Mas para o crente não, o crente vai estar esperando. Então não vai ser como um ladrão, porque eu estou esperando para passar na grande tribulação. Não faz sentido, porque a ideia é da iminência. Os próprios irmãos estão achando estranho o sofrimento, achando que já chegaram. Ora, se esse dia não é como ladrão para eles, eles estão prontos para passar por esse dia, e estavam aguardando isso, por que a confusão na cabeça deles? De que a tribulação que eles estavam vivendo, será que chegou o dia do Senhor? Não era para ter essa confusão. Não, beleza, chegou o dia do Senhor, vamos trincar o dente aqui, vamos aguentar que 7 anos Jesus volta, está tudo resolvido. Não é isso. O ponto aqui é que, pelo menos para mim fica claro que eles não vão passar pelo que os ímpios vão passar. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, verso 8, nós, porém, novamente, ele fica sempre fazendo contraponto, deixando claro, eles é uma coisa, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha só agora, se você não se convenceu sobre a iminência, sobre, o ímpio, a argumentação contrária, o ímpio vai pegar ele de surpresa, o dia do Senhor. O crente não, ele está esperando. Então é isso que significa. Os dois vão passar pela grande tribulação, só que um está esperando. Um está ciente, que é o que anda na luz. Será que é isso que o texto está dizendo? Dentro desse contexto aqui, de que os irmãos estão sofrendo e estão achando estranho esse sofrimento, olha só o verso 9. Porque Deus não nos destinou
para a ira. Aí alguns vão dizer, a ira aqui é a ira do inferno. Mas, gente, olha o contexto. De que tipo de ira ele está falando aqui? Entende? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Que aí você vai lá para o capítulo 1, verso 10, de 1 Tessalonicenses, e ele diz o seguinte: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E se você vai para Apocalipse capítulo 6, 17, fica claro que é o grande dia da ira deles. Pode sim se referir à ira do inferno lá em alguns textos, mas eu tenho que olhar para o contexto. Então, quando os irmãos estão lendo essa carta, dentro do contexto que eles estão vivendo, e Paulo fala sobre esse livramento dessa ira, eles vão levar a mente deles lá para a ira, pensando no inferno, ou para a ira que será derramado na grande tribulação, no dia do Senhor? O óbvio é que é a ira da grande tribulação. E aí ele fala no verso 10, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. E aí ele diz o quê? Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E aqui o consolo, consolar esses irmãos que estão sofrendo com essa tribulação que eles estão vivendo, fica também meio sem sentido. Se eu fosse consolar assim, ó irmãos, todo mundo vai passar pela grande tribulação, então, isso aí que vocês estão sofrendo, não é o dia do Senhor, mas se prepara que vai piorar muito mais. Vai ser terrível. Cabeças de vocês vão ser decapitadas. Vocês vão ser torturados. Vai ser muito pior. Certamente havia a promessa de que a igreja passaria por tribulações, perseguições. Isso era claro para a igreja. Mas não era claro para eles que eles passariam pela grande tribulação. Por isso a confusão. Tá? Por isso a necessidade de Paulo escrever 2 cartas praticamente falando do mesmo assunto. O fato é que ao olharmos para essas promessas, nós seremos livres. Deus não nos destinou para a ira. Isso aqui, irmãos, devia mudar a nossa vida assim radicalmente. Hoje em dia nós vivemos numa sociedade que não está disposta a sofrer nada. Qualquer coisa, qualquer desconforto nos desestabiliza. E nós estamos nos tornando pessoas frágeis. Cada vez mais frágeis. Não suportamos perder nada, sofrer nada. E aí, Cristo para nós tem se tornado sem valor. Porque o que me dá paz, o que me faz feliz, Cristo não está conseguindo me dar. Ele não consegue. Por isso você vai ver uma imensidão de cristãos sucumbindo na fé, casamentos destruídos, cristãos deprimidos, dominados por ansiedade. Por quê? Porque Cristo não resolve o que me torna ansioso. Cristo não me dá o que me faz feliz. Não é estranho isso? Eu acho isso muito estranho.
Aí toda hora a gente tem que estar fazendo alguma coisa para ver se anima o irmão e tal, tentando entender o ser humano de todo jeito, todas as suas facetas, para ver se a gente consegue erguer as pessoas para elas continuarem vivendo e servindo a Deus. É um negócio muito estranho. E em nenhum momento você vai ver uma promessa aqui, diante da tribulação que eles estão passando, de que isso vai ser resolvido. A tribulação que eles estão passando vai continuar. Talvez até piore. E vai piorar para quem conhece a história da igreja. E a promessa é que nós seremos salvos da ira de Deus, que Ele vai derramar nesse mundo, e que Ele vai, e aqui todos os teólogos concordam, mesmo que a igreja passe pela tribulação. Só acho difícil de encaixar isso na tribulação, ser livre dessa ira. Mas todos concordam que essa ira, que Deus vai derramar, os cálices da ira de Deus, os flagelos, Ele vai poupar o seu povo. Talvez os pós-tribulacionistas não, que aí vai ter as almas dos decapitados, mas pela perseguição, não pela, enfim, é complexo. Mas o fato é que a promessa é de nos livrar da ira de Deus. Tanto é que vai acontecer aqui com uma ira eterna. E a grande questão, meus irmãos, é: isso te alegra? Isso te faz se sentir seguro? Isso te faz lançar fora todo o medo, todas as preocupações? Porque o verdadeiro amor que nos encontrou, ele lança fora todo o medo. E o contexto lá de 1 João é que ele vai nos dar confiança no dia do juízo. Aqueles que têm fé em Cristo, que têm o amor de Cristo, vão chegar confiantes no juízo, diante de Deus. Eles não receberão a justa ira de Deus. Essa é a promessa para o povo de Deus. Foi isso que Cristo veio conquistar para nós na cruz do Calvário. Aí a grande questão, isso define a forma como eu vivo aqui, isso me anima, isso me faz superar as dificuldades aqui, as tribulações dessa vida, porque o meu Cristo já morreu por mim, ressuscitou, e Ele me salvou. Hoje eu posso caminhar aqui olhando para o céu, aguardando Jesus que me livra da ira vindoura. O cristão não é para caminhar cabisbaixo, não, é alguém que caminha olhando, aguardando o seu Salvador. Essa é a nossa esperança, essa é a promessa que Ele nos deu. O grande problema é que nós olhamos tanto para essa terra, e ela se torna tão incrível, que nós dificilmente olhamos para as nuvens, na esperança de ver o nosso Salvador. Nós escutamos tanto as filosofias deste mundo, as psicologias desse mundo, escutamos tanto as falácias desse mundo, que é difícil colocar os nossos ouvidos na expectativa de ouvir a trombeta soar, para o grande encontro com o nosso Salvador. O quanto isso aqui afeta a sua vida, o quanto isso vai mudar a sua vida a partir de amanhã. Como será a sua última oração hoje na cama? Como será a sua primeira oração amanhã? Isso é realmente significativo? Deus olhar para nós e dizer assim: ei,
Eu te livrei da ira. Está reclamando de quê? O que mais tu quer? Eu matei meu filho para te livrar da ira. Está reclamando de quê? Está ansioso pelo quê? Eu já resolvi a morte na tua vida. A morte não vai mais te vencer, tu vai ressuscitar. Está preocupado com o quê? No dia do juízo tu vai poder entrar confiante. Porque eu já resolvi tua conta. Eu já paguei os teus pecados, tu já recebeu o perdão de Deus. Ei, por que você está deprimido? Por que você quer tirar a vida? Porque você olha para a vida e diz, não tem mais sentido para mim. Como assim? Será que o Evangelho não deu sentido à sua vida? Será que o meu ato de amor por você não deu sentido à sua vida? Será que a promessa de dizer, você não vai beber o cálice da ira de Deus, não é capaz de te alegrar? Nós éramos para ser o povo mais feliz da terra, o povo mais resolvido, o povo menos ansioso. As depressões andariam longe de nós, quando nós nos agarrássemos nessas promessas. Que o nosso Cristo volte a ter brilho para nós. Que a mensagem da cruz volte a sacudir o nosso coração. Que possamos olhar para o dia de Deus, para o dia da sua vinda, com entusiasmo, desejando o retorno do nosso Salvador. Que o Espírito Santo essa noite, meus irmãos, mexa no nosso coração, mudando isso. Para a gente não ser só mais um na multidão aqui nessa terra. Nossa vida possa brilhar como pessoas que estão radiantes por causa das promessas. Pessoas que creem. Pessoas que têm o capacete da esperança da salvação. Que o Senhor nos dê essa graça. Vamos orar. Queria que você orasse aí agora. Dá um tempo para vocês orarem, pensando em tudo que nós ouvimos. Senhor, nosso Deus, nosso bom Pai. Ó Deus, como as tuas promessas têm perdido o valor para nós. Como nosso coração tem se apegado a esta vida. Ajuda cada um de nós
a mudar isso, Senhor. Na verdade, nós por nós mesmos não conseguimos. É por isso que estamos aqui, junto com o teu povo, para te clamar por socorro. Visita essa igreja. Teu Santo Espírito, ó Deus, nos faça uma comunidade que almeja o teu retorno. Nos faça uma comunidade que tem claro na mente que está aqui de passagem. Ó Deus, às vezes isso parece tão distante, tão longe para nós, tão difícil. Por isso nós clamamos por socorro, que teu Santo Espírito opere esse milagre em nós, transformando os nossos corações, nos fazendo saborear a vida piedosa daqueles que te aguardam, aqueles que amam a tua vinda, para os quais o Senhor separou uma coroa. Ó Deus, eu te peço por tantos cristãos que sabem todas essas promessas, mas têm vivido vidas miseráveis. Não só miseráveis, mas como os mais miseráveis de todos os homens. Porque espero em Ti somente nesta vida. Tem misericórdia, Senhor. Salva, Deus, os meus irmãos. Salva cada um de nós de viver assim. Assim eu te oro, Deus Santo, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem buscar a tua igreja, nós almejamos a tua vinda. É no nome do nosso Cristo que nós esperamos encontrar nos ares, que nós te oramos. Amém.